Vamos lá agora, doutor. Qual que é o pau que dá entre os sócios? Conta pra gente. Nós temos, e essa é uma realidade da vida de quem está empreendendo, quem está trabalhando, que as pessoas acabam, às vezes, juntando esforços para produzir algo, para vender algo, para criar alguma coisa. E nós temos 3 modalidades disso acontecer. Uma modalidade é quando as pessoas vão empreender, vão desenvolver uma atividade em conjunto, elas procuram um contador, elabora um contrato societário, registra esse contrato societário, nasce um CNPJ e eu tenho uma pessoa jurídica com os sócios. Então nós chamamos de sociedade regular. É possível que as pessoas façam isso, passam para o papel a intenção, a sociedade, qual é o objeto dessa sociedade, mas não levam a registro. Então é uma sociedade irregular. Existe a documentação, mas não foi registrado. E também nós temos a sociedade em que ninguém registra nada, não passa para o papel e fica de boca, vai verbalmente, no fio do bigode. Fio do bigode. Sociedade de fato. Então nós temos 3, a regular, irregular e de fato. E parece que não, nós temos bastante sociedades de fato, por incrível que pareça. A pessoa desenvolve uma atividade, aí tem um amigo, um parceiro e começa a trabalhar e passa a ser uma sociedade e desenvolve, vende, empreende, adquirem bens, adquirem dívidas, natureza civil, tributária. E às vezes existe um desencontro nas intenções, um desencontro de ideias, de expectativas. Isso inicia o conflito. Quando inicia o conflito, muitas vezes vai para o judiciário, mas antes de ir para o judiciário passa pelo advogado. Existem empresas especializadas em mediações, mas é muito raro, nós não temos ainda a cultura da mediação, da composição. Que é muito bacana, né? Muito bacana. Existem especialistas simples, né, em mediação. Mas nós temos ainda a cultura do litígio. Nossa sociedade é a cultura da a ofensa do litígio. Esse é um tema importante para gente debater, que é a cultura do litígio, que é brigar, que é a sentença, eu ganhei. Né? Às vezes não leva a nada, mas está com a sentença na mão, condenando alguém, mas não vai ter resultado positivo. Então esse é um primeiro ponto, é regularizar a situação da sociedade. E quando você regulariza e procura um profissional adequado, então nós temos advogados que atuam na área de direito empresarial, nós temos contadores especializados nessas questões societárias. Então ele vai pôr até mesmo a forma de dissolução. Então nós vamos dissolver a sociedade. Como vai ser feito? Vai dividir, isso apurar. Já pode estar tudo no primeiro contrato. Tudo previsto. Isso é super importante. Inclusive as funções de cada. É possível já estabelecer. É possível fazer um estatuto, um regulamento, um conselho, com pessoas até externas ao negócio. Então, quando entra a constituição da empresa, ela começa pequena, eu começo fazendo uma caneca, aí meu amigo consegue silcar e a gente consegue trabalhar em conjunto, daí a pouco você tem uma sociedade. E também tem uma outra questão, é que às vezes um dos sócios não quer mais ficar na sociedade, quer sair da sociedade. Então às vezes um sócio que consegue comprar a parte do outro resolve o problema. Às vezes o sócio não consegue comprar, não tem condições de compra, aí tem que dissolver, tem que apurar e vender, liquidar a sociedade e vender. Ou achar um outro investidor para comprar parte do que está vendendo a sociedade. E às vezes as pessoas entram em conflito na venda, porque de repente, e é uma questão muito importante, depois eu vou adiantar aqui a questão trabalhista, tributária, a questão do compliance, a empresa ela tem dívida. Na hora de resolver o problema, tem que pagar as dívidas. E se a pessoa jurídica não paga, dependendo do tipo de dívida, os sócios respondem. Sim. E aí você tem o conflito. E o sócio... Sem quitação de dívida, você não fecha a empresa, então, né? E o sócio que sai da sociedade, ele responde pelas dívidas da sociedade por 2 anos. Se a sociedade não tiver patrimônio, ainda ele responde. Então, de repente, ele até vendeu a parte dele e saiu. Mas se quem ficou com a empresa, com a pessoa jurídica, não cumpriu com a obrigação, o sócio, durante 2 anos, ele responde, pode responder.
Então são detalhes E simples. trabalhista, quanto tempo? Simples 2 também, anos. 2 anos. 2 O anos. artigo 11A da CLT foi alterado com a reforma trabalhista de 2017, que estabelece o prazo de 2 anos também. Isso é super importante. E isso gera também reflexo no questão familiar. Vou dar um exemplo aqui. Ah, porque sempre sócio é 2 irmãos, 2 cunhados, 2 cunhadas. Essa é a questão. Então, entrando nessa linha, eu vejo muito uma sociedade como se fosse um casamento. Assim, Isso. né? E basicamente você tem um contrato, etc. Lá. E num relacionamento você pode começar a ter uma união estável. Uhum. Como sociedade, 2 amigos estão lá, começam a empreender, vai, mas hora que viu, nossa, a gente é sócio, mas já passou 1 ano e a gente nem conversou sobre isso. Existe também essa é a sociedade. união estável. Essa é a sociedade de da fato. sociedade. Existe a sociedade de fato. E aí existe a ação. A pessoa tem que ajuizar uma ação para o judiciário reconhecer que teve aquela sociedade de fato e partilhar eventuais patrimônios ou responsabilizações por eventuais dívidas. Porque às vezes a dívida está só no nome de um. Uhum. Mas era uma sociedade de fato. Então o outro também responde. 50% cada um. Embora mesmo não estando formalizado, ele responde. Então o judiciário vai ver a realidade. E aí, será que você falou de família? Também reflete na família mesmo, no casamento, na união estável, na convivência de pessoas. Porque, de repente, você tem uma dívida e pode penhorar seu imóvel, seu carro por conta de uma dívida da empresa. O único imóvel é difícil por conta do bem de família, mas tem uma se for chácara. trabalhista, pega. Salvo se for natureza alimentar, o trabalhista tem restrição. O único imóvel ele é protegido. Difícil pegar. Mesmo o trabalhista não pega. Ah, você não pega. O único imóvel reserva. Mas o cidadão fez um esforço, comprou um apartamento, comprou um carrinho, comprou 50%, dependendo do regime de casamento, a da mulher, 50% é do homem. Mas pelo menos 50% vai ser penhorado desse veículo. De um apartamento, de uma chácara, Então são questões com reflexos muito importantes. Tudo, né? Então qual que é assim? Vai empreender? Então a empresa é individual, né, unipessoal. É possível, pessoa jurídica só.